A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, continuando João capítulo 1, ainda dentro de João Batista sendo entrevistado pelos judeus, pelos levitas. Agora a segunda parte, versículos do 24 ao 28. João capítulo 1, versículos 24 a 28. Tá aí a passagem, quem quiser ler a versão em português, mas eu vou direto para as referências cruzadas para a gente não se alongar muito. Versículo 24 não tem referências do Antigo Testamento, vamos para exegese, vamos para análise prática. O é o artigo definido o, e no contexto do versículo define os que tinham sido enviados. Apostelo significa enviar e refere-se ao ato de ser enviado ou alguém ser enviado com algum propósito. Estes enviados, no caso, são portadores de uma mensagem de autoridade religiosa, talvez o sinédrio, tá? Eimi significa ser ou estar, e no contexto indica uma condição de existência, uma condição ou existência, afirmando que os enviados eram de fato parte de um grupo já mencionado. Equi, preposição de, indica origem ou providência, indica origem ou proveniência, tá? Indicando que os enviados eram provenientes dos fariseus. Farisaios, tá? Fariseus, não vou traduzir, no contexto é a identidade de quem foi enviado. Vamos para o comentário exegético, comentário prático. O versículo em si traz à tona a situação em que os representantes dos fariseus foram enviados para investigar João Batista e as reivindicações do mesmo. O uso do artigo os enfatiza que se refere a um grupo específico de enviados com autoridade. A raiz do verbo enviar e o atestado ser mostram que esses enviados têm um propósito definido, que é investigar a nova pregação que estava sendo iniciada no contexto da época. A preposição de reforça a ideia de que esses homens possuem uma identidade clara, ligada a uma tradição já muito conhecida e respeitada. Os fariseus do sinédrio, tá? Porque essa parte dos essênios do deserto que eu expliquei eram fariseus, os Hassidim, os puritanos, tá? Era uma parte do sinédrio, da sinagoga, tá? Essa ligação não é trivial, pois os fariseus eram frequentemente vistos como opositores a qualquer interpretação diferente da lei e das práticas religiosas divergentes, algo que coloca a investigação dos enviados em um contexto de confronto ideológico. A menção explícita dos fariseus também implica em uma tensão crescente entre as autoridades religiosas da época e a nova mensagem que João Batista estava promovendo, levantando questões sobre a aceitação e a resistência às mudanças e compreensão espiritual. Portanto, o versículo em si não é apenas a presença dos fariseus, mas também sinaliza a importância das reações e questionamentos diante da figura de João Batista e, por consequência, de Jesus Cristo. Vamos para o versículo 25, referências do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 e versículo 18, Daniel capítulo 9, versículo 24. Vamos agora para a análise prática, palavra a palavra. Erotal significa perguntar ou questionar, e no contexto do versículo refere-se à ação dos interlocutores de João Batista que buscam esclarecer a autoridade que ele tem ao realizar batismos. Ara, traduzido como então, esta conjunção indica a sequência lógica na conversa, mostrando que a pergunta dos fariseus se baseia em algo que já foi dito ou feito, associado ao ministério de João Batista. Ti significa porquê ou o que. Essa palavra introduz a pergunta central, destacando a confusão e o espanto dos questionadores sobre a identidade e a missão de João Batista. Baptizou significa batizar ou purificar, no caso ali, mergulhar ou imergir. Essa prática de João Batista relacionada à preparação do povo para o ministério do Messias. E aqui está fazendo uma referência aos anabatistas, aos hemerobatistas, que vieram da origem aos anabatistas ou a doutrinação batista cristã, tá? Ano, uma partícula normalmente traduzida como se, e indica uma condição, tá? O termo implica na incerteza que os questionadores têm sobre a identidade de João em relação aos profetas esperados, ou um advérbio de negação que significa não. Sua presença enfatiza a negativa da afirmação de que João seria o Cristo ou um dos profetas esperados. Estim, verbo ser no presente, indicando existência ou realidade. Os questionadores estão reconhecendo que, segundo eles, João não era o Cristo. Cristos significa ungido, tá? E no contexto do versículo é fundamental para entender a identidade que os questionadores atribuem a João, tá?
Elias refere-se ao profeta do Antigo Testamento, né, tentando ligar a identidade de João Batista ou ao Cristo ou ao Elias. Profetes também significa profeta e tenta ligar João Batista a um tipo específico de profeta numa busca de compreender a autoridade espiritual e o ministério do próprio João. Tá? O versículo ilustra um momento crítico do diálogo entre João Batista e os líderes religiosos da época. A pergunta, por que você batiza, é carregada de expectativa messiânica, sugerindo que a prática de João não poderia ter fundamento legítimo se ele não tivesse um status profético reconhecido por esta instituição, que foi questionar o João Batista. Tá? O uso de Cristo, Elias, profeta, esses títulos, refletem a preocupação dos fariseus em definir essa posição de João em relação às tradições e os ensinamentos da época e desse contexto problemático. Tá? A insistência na negativa de João de não é sugere uma tentativa de desacreditar João. No caso, esse não é partia dos judeus para o João Batista, tá tentando descredibilizar o homem, já que ele não se encaixava nesses papéis descritos anteriormente. Essa interação não apenas revela a hesitação e a dúvida entre os líderes religiosos, mas também prepara o cenário para a revelação da verdadeira identidade de Jesus como Messias. Portanto, esta passagem é um convite à reflexão sobre como muitas vezes a verdade divina pode ficar oculta devido a preconceitos e expectativas humanas, ou doutrinas ou regras criadas pelo homem que não tem embasamento bíblico nenhum. Isso aqui é uma crítica direta a muitas das nossas religiões que nos cercam, que inventam preceitos, regras, ritos que acabam sendo baseados em versículos que não têm nenhum tipo de interpretação. Esse é o objetivo dessa série, do canal e do contexto todo que eu estou fazendo essas análises. Parar com determinados ritos que não tem embasamento bíblico nenhum, tá? E tentar entender a palavra da forma mais pura e verdadeira possível, sem crenças, sem descrenças, enfim. Os versículos seguintes continuarão a enfatizar a autoridade de João Batista e sua importante preparação para o ministério de Cristo. Versículo 26, referências do Antigo Testamento, apenas Malaquias capítulo 3, versículo 1. Tá? Quem quiser, pausa o vídeo para ler absolutamente qualquer coisa dentro do que está na tela. E quem quiser, pausa o vídeo também para ir dar uma olhada nas referências do Antigo Testamento. Certo? Vamos agora, continuando, versículo 27. Eu parei no 27? Não, parei no 26? E agora? Não lembro, gente, perdão. Malaquias. Ai, gente, me equivoquei aqui, isso. Estou no 26 ainda. Perdão, gente. Estou gravando tudo de uma vez e acabei confundindo. Vamos lá, a palavra apokrinomai significa responder e dentro do versículo ilustra a prontidão de João Batista em esclarecer sua autoridade e missão. Baptizó significa batizar e dentro do versículo João Batista batiza com água, que é um símbolo de arrependimento e preparação para a vinda do Messias. Essa prática de rituais de imersão simboliza uma purificação, certo? En, preposição que é usada o significado de com, mostrando um estado ou condição. Conectação do batismo de João com o elemento água, sublinhando a natureza da purificação que ele ministrava. Idor, haidor, significa água. Então, água em grego é haidor. Idor. Eu não sei a pronúncia. Peço perdão, não sou fluente em grego, gente. Desculpa aí. A água é um símbolo representativo de vida, purificação, e no contexto judaico, do rito de purificação. Para os ouvintes de João, ela também simbolizava a expectativa de renovação espiritual. Conectivo, que é traduzido como mas, e introduz essa contradição ou contraste no discurso. Dentro do versículo, embora João esteja batizando com água, havia uma contradição, porque há algo mais significativo que ele estava prestes a revelar, então preparando o povo para a vinda de Jesus. Mesos significa no meio ou entre. É uma palavra bem, parece, é o grego, mas lembra muito o espanhol, por exemplo, né? Meso, de meio. Esta palavra enfatiza a presença imediata e invisível daquele que está prestes a ser identificado como Messias, ressaltando sua proximidade em relação ao povo. Estim, verbo ser ou estar, indica a existência ou presença de algo. Na construção afirma que aquele que João menciona está prestes a estar entre eles, mas não é reconhecido ainda. Ros ou os, pronome relativo àquele ou que, é utilizado para apontar a importância da identidade do indivíduo a quem João se refere, destacando a singularidade da sua missão. Ou, advérbio que significa não. Este termo enfatiza a ignorância do povo sobre quem é aquele que está no meio deles, criando uma tensão narrativa sobre a importância da revelação que se segue. Ginoska significa conhecer ou compreender.
aqui expressa a falta de entendimento ou reconhecimento do povo, sobre a verdadeira identidade do Messias, que é uma questão central na mensagem de João. Comentário prático, comentário exegético do versículo. João Batista, em resposta a questionamento sobre a sua identidade e ministério, mostra o ato de batizar conforme batizou, carrega um simbolismo poderoso, representando não apenas o arrependimento, mas a preparação espiritual do povo para algo maior. A contrapartida apresentada com o dé é crucial. Enquanto João batiza com água, indica que há outro que não somente batiza, mas que é fundamental para a redenção. O uso dessa palavra em grego, que eu não sei o que é, mas está aí escrito, vocês podem voltar ao vídeo para tentar entender. Essa palavra revela que o Messias está presente no meio do povo, simbolizando uma nova era de relacionamento entre Deus e a humanidade. A declaração de que ele disse não conhecem expressa a tragédia de ignorância espiritual que permeia o contexto em que vivia o Cristo. A passagem nos convida a refletir sobre a importância do reconhecimento de Cristo em nossas vidas. A presença do Messias entre as pessoas, sem o seu devido reconhecimento, encoraja o leitor a buscar um entendimento mais profundo sobre a natureza e a missão de Jesus. E deixa claro, busquem o eterno, tentem conhecer e se tornar íntimos, para que através do Cristo cheguemos ao Pai. Certo? Versículo 27. Vamos lá, referências cruzadas. Não temos referências cruzadas no versículo 27 relacionadas ao Antigo Testamento. Vamos à prática. Erchomai significa vir ou chegar, e no contexto do versículo refere-se à vinda de Jesus, que é o sujeito principal da declaração. Isso ressalta a importância da manifestação de Cristo como parte do plano divino. Apó significa de ou após, a preposição com relação temporal entre o eu e o outro que está vindo. Essa vinda de Jesus ocorre após João, diferenciando suas missões, mas também estabelecendo uma continuidade. Ego significa eu, e essa repetição destaca a humildade e o reconhecimento do papel de João Batista em relação à grandeza do que está por vir. Pro, antes de, é o significado. Jesus, sendo o Logos, existe eternamente. Essa afirmação prepara os ouvintes para entender quem é verdadeiramente o Messias, tá? Deixa claro a importância e a autoridade e a diferença entre João Batista e Jesus, tá? Os, pronome relativo significa aquele que liga as referências e características ao sujeito anterior, Jesus. Esse pronome indica que o conteúdo do que vem a seguir se refere diretamente à pessoa que está sendo discutida. Ou significa não e é usado para negar a dignidade ou valor que João atribui a si mesmo em relação a Jesus. Essa negação é significativa no contexto de sua humildade e reconhecimento do lugar que ocupa na ordem divina. Eimi significa ser, o estar. E aqui expressa a identidade de João e a percepção de si mesmo. Tá? Ele afirma que não é digno, já que reconhece a magnitude de Jesus. Axios significa digno e expressa uma qualidade de João que ele se sente incapaz de possuir em relação a Jesus. Esse termo carrega conotações de valor e mérito associados à honra que Jesus possui. Pro, repetida novamente, indica que a comparação entre João e Jesus é relevante à medida que se busca entender a importância do ministério de Cristo. Foi o que eu acabei de falar. Buscar a Cristo e criar intimidade, criar um vínculo. Iuo, esse verbo significa desatar ou soltar. No contexto do versículo, refere-se a uma ação prontamente humilde e servil, a de destacar as sandálias, o que enfatiza ainda mais a percepção da superioridade de Jesus. E mation, traduz com correias e ataduras, está relacionado à sandália também, tá? E no contexto, a sandália é a principal vestimenta, então eles falam muito de chacoalhar, tá em Mateus, chacoalhar as sandálias caso ninguém te ouça ou entenda o que está sendo dito. De embora. Mas aqui especificamente está dizendo que ele não é digno de desatar as sandálias dos pés, tá? O ripô significa dos pés, essa preposição sobre ou de baixo conecta a ação de desatar as correias com humildade, já que refere-se a algo que está no nível do chão. Ele, no caso, tá mostrando a disposição de João em servir a Cristo. Comentário prático do versículo: João Batista se coloca em uma posição de humildade ao reconhecer a grandeza de Jesus. Ele enfatiza que, embora venha após ele, Jesus é superior e eternamente mais importante. A repetição da ineficácia de João em ser digno de desatar as correias das sandálias de Jesus é uma forma de enfatizar a santidade e reverência que devem ser atribuídas a Cristo.
Em uma cultura onde desatar as sandálias era considerado uma tarefa destinada aos servos, João está claramente expressando sua insignificância em comparação a Cristo. Assim, o versículo não é apenas uma declaração sobre a ordem divina, mas um reconhecimento profundo da dificuldade de comparar a natureza divina de Jesus com absolutamente qualquer ser humano. Esta passagem também nos ensina sobre a humildade no ministério e a grandeza que encontramos em nos colocarmos em posição de servidão ao reconhecer a soberania de Jesus. Certo? Vamos agora, próximo versículo e último, versículo 28, referências do Antigo Testamento, apenas referência a Gideão, Juízes capítulo 20, João capítulo 7, versículo 24. Vamos agora, comentário prático. Toutou, essa palavra significa estas coisas e refere-se aos eventos ou afirmações anteriores, preparando o cenário para a ação de João. Aqui indica que o que se segue é uma continuação do testemunho sobre o ministério de João Batista. En, uma preposição que significa em ou dentro de. O contexto do versículo indica o local onde os eventos estão acontecendo, enfatizando a localização geográfica específica de Betânia. Betânia é a tradução da cidade, significa casa de figos. É só uma citação de registro documental para dizer o alcance e relevância da pregação dele, tá? Pera significa do outro lado ou além. Sugere que Betânia estava situada em relação ao Jordão, tá? Eles tinham muito essa coisa da Transjordânia, Cisjordânia, tá? Do lado de lá do Jordão, do lado de cá do Jordão, que pode implicar em uma geografia significativa para o público judeu da época. Um ponto específico, só quem vai entender especificamente seriam os rabinos, a questão profunda de geografia, mas aqui está falando apenas da questão geográfica, tá? Jordanes significa o Jordão, é o nome do Jordão, é o nome do rio Jordão, tá? Significa Jordanes, é o rio onde Jesus foi batizado, e aqui contextualiza a localização do batismo. Até a questão do Jordão foi após abrir o rio Jordão que o povo atravessou para entrar na terra, tá? Roupou significa onde, indica o local exato. Essa palavra reforça o espaço geográfico em que o ministério de João ocorreu, revelando a conexão com outros eventos significativos na narrativa bíblica. Ioannes é a tradução do nome, e a menção do nome indica a importância no plano divino e nas atividades de preparação para a vinda messiânica. Esta forma verbal, que significa era ou estava, sugere uma ação contínua e uma denominação do ministério de João, enfatizando que ele estava ativo em seu trabalho de batismo. Baptizó, e última palavra antes de terminar o vídeo, significa batizar, e no contexto do arrependimento e purificação, é a prática que João fazia e convidava ao arrependimento, que é o que ele principalmente pregava, tá? O versículo em si não apenas localiza o ministério de João Batista, a cidade de Betânia, mas da Betânia, que é do outro lado do Jordão. Indica também uma continuidade no trabalho de batismo que serve como uma preparação para a vinda de Jesus. É uma região bem desértica, né? Onde João Batista pregava. A repetição do local e do ato de batizar sublinha a importância de João como precursor de Cristo. A geografia mencionada é significativa. Betânia, perto do Jordão, estava associada a um lugar de transição e renovação espiritual, onde o batismo ocorria como ato simbólico de arrependimento. O uso do termo batismos no plural sugere que haviam muitas pessoas sendo batizadas e que aproximavam muito o ministério de Jesus dessa busca pela vida nova. Muitas pessoas mudaram e se arrependeram. Assim, este versículo vemos um ponto-chave na narrativa do Evangelho de João, estabelecendo não apenas a identidade de João Batista, mas também o ambiente espiritual da época, o chamado à renovação e ao arrependimento que preparava o caminho para o Messias. Fechamos aqui mais uma passagem, João capítulo 1, versículo 23 até o 28. Quem quiser ler, Bíblia Strong, Bíblia King James são as versões que eu gosto mais. A Bíblia Strong é mais próxima do original e a Bíblia King James, é a tradução que eu acredito ser a mais fiel. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. 3 vídeos de 19 minutos, consegui diminuir um pouquinho o tempo. Um abraço e até a próxima.